das maiores lições aprendidas na Universidade Zumbi dos Palmares é a de propagar o conhecimento. E você vai conhecer agora as histórias de 4 formandos que estão mudando os destinos das comunidades onde vivem. Da traumática chegada à cidade de São Paulo até aqui, Roberto percorreu um longo caminho. Roberto Cláudio Batista. Nasci numa pequena cidade do interior do Paraná e vim com meus 2 irmãos e minha mãe, praticamente fugido, né? Porque minha mãe queria novas oportunidades aqui em São Paulo. E aí, chegando aqui na rodoviária, ela menor, né, com 18 anos, menor de 21, fomos pegos na rodoviária, os 3, porque ela não tinha condições de criar a gente. Os 3 meninos? Os 3. Um foi que o meu irmão mais velho foi para Santa Isabel, num colégio interno, e eu e meu irmão do meio, o Adilson, fomos para a FEBEM, né, a Fundação do Bem-Estar do Menor. E a gente não demora a perceber que os relatos de todos são bem parecidos. Ailton de Mendonça Filho. Só para resumir a minha história, eu nasci e me criei no Morro da Boa Vista, em Niterói. Tá? Eu cresci quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos. Eu saía da escola, então subindo o morro, a caminho de casa, de repente era meio que comum, encontrava ali um presunto, né? Uma pessoa morta no caminho. E quando eu ia ver a pessoa que morreu, era um colega de classe, de 15, 16 anos. E todos tiveram que vencer muita insegurança para acreditar nesse momento. Luiz Henrique Ferreira. Pra gente, a ideia de universidade sempre soou como um ambiente não habitado por nós. A gente sempre percebeu a universidade um lugar, inclusive a universidade pública, um lugar onde que estava lá, que era do povo, que era para o povo ocupar, mas que quem ocupava eram os filhos dos barões. Eram eles que iam lá e ocupavam aqueles espaços. Mas na Unipalmares, o espaço era deles. Eu caio de bossa, sou quem eu sou. A Unipalmares nos auxiliou, né, nos ajudando e autorizando esse espaço, porque eu sempre provei que nós não estamos só ensinando a dançar, nós estamos transmitindo uma cultura para eles. Nilman Gregório. Nilman, Luiz, Tom, Roberto e todos os outros viveram nestes 4 anos um ritual de passagem. No primeiro momento, quando a gente chegou lá, a gente viu uma leva de pessoas que estavam lá por estar. Alguns tinham um conhecimento meio que mínimo e outros não tinham nem entendimento do que eram, nem se conheciam, nem se identificavam como negro, entendeu? Eu nunca sofri um preconceito, mas na verdade ele não conseguia nem identificar o que era o preconceito, se já havia sofrido ou não. Para que se transformassem em cidadãos, a universidade deu a eles mais do que o conhecimento técnico em administração. Deu a eles estrutura psicológica. A doutora em psicologia, Maria Célia Malaquias, pilotou o núcleo de apoio a que muitos recorreram nestes últimos 4 anos. Eles trazem questões de baixa autoestima, né, de achar que tem dificuldade de se expressar, porque aprendeu que precisa ficar lá atrás, né? Dificuldades de que se candidatou numa vaga e de repente não tinha como provar, mas sentia que não foi aceito em função da sua etnia. Trazendo também questões do âmbito da família, os pais deles com histórias também muito doídas de preconceito e discriminação. E agora que descobriram o quanto são importantes, eles querem dividir a felicidade. Eles foram os primeiros, mas não querem ser os únicos. Muitos dos formandos estão tentando reproduzir nas regiões onde vivem um pouco do que aprenderam sobre autoestima no curso superior. Estão tentando mostrar que a distância entre a periferia e a universidade não é tão grande quanto parece. Para, renova, recicla, revigora.
pois já chegou a hora de fazer a... Luiz Henrique, o Luiz Preto, adotou o hip hop como aliado na tentativa de tirar do caminho do tráfico os adolescentes de uma das cidades mais pobres de São Paulo, Francisco Morato. Então vambora, respeito, conceito a se seguir. O hip hop ele traz muito essa consciência crítica de você perceber o meio que você está inserido e se aquilo que está ocorrendo ao teu redor, aquilo te favorece ou de uma forma direta ou indireta te prejudica. Modifique a sua vida, amor é a contrapartida. Viva em família, constitua uma família. Aos idosos, mulheres, crianças, façam bem, como disse os melhores. Respeito é pra quem tem a família, eu sei. Vai, não deve nunca desestruturar. Mude seu papel, tem que valorizar, acreditar. Eles assistem a vídeos sobre o movimento hip hop e leem livros sobre a causa negra na biblioteca improvisada. Depois discutem em grupo aquilo que costuma ser assunto de branco no Brasil. Muito tenta-se camuflar a questão racial no Brasil com a questão social. Os sociólogos eles insistem em dizer que o problema nosso é social, que a gente tem uma divisão no Brasil, que essa divisão se dá entre pobres, né, e ricos. Só que se a gente for fazer um recorte e procurar entender quem são os pobres, a gente entende por que o pobre é negro e por que poucos negros são ricos.